Começando mais uma revisão, hoje, dia 10 de janeiro. E antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá para dólar. Setup das linhas dólar, o que aconteceu hoje? Focar na linha preta, que é a entrada correta aqui. Eu tô no 5R e não 6R. Então a gente teve abertura aqui, e aí tocou na linha, era quase 10 horas da manhã, abertura do à vista. Chegou a dar um sustinho, ameaçando que ia estopar, voltou. Deu assim, a sensação de que ia andar, só que não andou. E aí chegou aqui esse movimento e estopou. Estopou lá embaixo, praticamente, aqui. E quando estopou, na hora de ter voltado, né, e tocar na linha aqui de novo, deu oportunidade de entrada na compra. Foi o que eu fiz, até postei stories. Entrei na compra, praticamente larguei próximo da máxima do dia, tá? Queria que tivesse ido mais, queria inclusive que tivesse chegado lá no alvo de cima, mas esse alvo de cima coincidia com outras regiões possíveis de trava, mas o preço não conseguiu ir. E aí nem testou de novo as linhas de novo, ficou travado aqui, tá? Em relação à coloração de renco, já falando no dólar, a gente teve a primeira cor que a gente ignora. A venda trocou de cor aqui, era umas 9,23. Andou bons pontos, assim, bons pontos entre aspas, né? Porque a volatilidade de hoje foi bem ruim. Trocou de cor aqui, mas essa barra verde ela tá apontada para baixo, então inválida. Trocou para venda, estopou. Trocou para compra, praticamente não andou quase nada. Trocou para venda, também não andou nada. Então, volatilidade hoje extremamente baixa, tá? Dá para ver aqui que praticamente nesse movimento, era meio-dia e pouco, até o fundo máximo que fez, apenas 4,5. 1 hora, quase 2 horas aqui, praticamente sem movimentar. Péssimo. Já o índice, regra de coloração, e que a gente teve? A primeira cor a gente ignora, então trocou para compra, 9,2 da manhã, não tinha chegado aqui. E aí andou até alguns bons pontinhos aqui. A venda já teria andado também. A compra estopou. A venda já foi sensacional depois. Andou muito aqui. Absurdamente. 1.070 pontos praticamente. A compra estopou, a venda estopou. E aí a compra teria andado alguns pontos aqui também no fim do dia. Mas o que foi sensacional hoje foi realmente essa venda aqui. A gente aproveitou parte dela pelo gráfico de candles, tá? Foi nessa região aqui que a gente vendeu. A gente não vendeu aqui no topo, mas foi sensacional esse movimento aqui dessa troca dessa cor. O dólar, gráfico temporal de candles, 5 minutos. O que a gente tinha? Importante marcar essa retração aqui. Então, marcada. Tinha uma retração mais aqui embaixo, na verdade, esquece, essa aqui. Então, retração aqui. Primeira barra do dia foi um candle de rejeição, já tentando romper a média 80, que era a única que praticamente no dia anterior em tendência. A 200 estava flat, tá? Já estava flat aqui. Relembrando também, 60 minutos, deixa eu tirar isso aqui, facilitar um pouco. Ignore, né, o movimento de hoje. Eu comentei que poderia talvez ficar um mercado meio travado. Então, desenhando aqui, a gente teve praticamente um mercado travado. Aqui, máximo. E o preço voltou, então já teve um gap praticamente de exaustão, respeitando essa resistência aqui. Aí volta para os 5 minutos. A gente teve, então, o primeiro candle de rejeição, já rompendo a média 80, faz um pullback, dá como se fosse barra ignorada. Testou a média 9, meio que testou esse último fundo aqui do dia anterior, mas eu não vejo nada a ser feito aqui. O movimento simplesmente cai de forma esticada, trava em região de primeiro nível de retração. Até dá um possível gatilho aqui de reversão, mas não pelo 5. Possível foi pelo, deixa eu ver aqui, pelo 2 minutos, esse 15, 1, 2, 3, tinha risco retorno para a média 9, essa linha roxa minha aqui, só que a confluência, nós tínhamos aqui a questão de retração macro, nós tínhamos aqui a questão de ser a primeira barra para baixo, por exemplo, 161 estava ali, o problema maior realmente foi operar em torno da média 200, é muito perigoso. Faz um pullback agressivo, não vou vender nessa barra, rompe a média 200 que já estava flat, chega nessa região de 61 com 0,5% de baixa. Também, se eu marcar aqui, por exemplo, espelhamento desse movimento, 100%. LS ativo, posso pensar em reversão? Até poderia aqui pensar em reversão a partir de 10h05 da manhã. E aí, 10h05 da manhã, deixa eu conferir se foi esse mesmo.
34. 34 não foi um bom gatilho, esquece então o que eu disse, porque critério de quantidade de candle sem tocar, a gente só teve um e o segundo candle era esse, então a gente evitaria de fazer a operação aqui. Então esquece que eu vou pagar esse aqui, peraí. Então tirei essa oportunidade de gatilho aqui, porque não preencheu um critério importante para reversão, mas a gente chegou a entrar na compra por causa da linha, o setup da linha aqui que foi nessa região. Parecia que não ia respeitar a média 9, mas respeitou de novo. E respeitou fazendo mais um pullback muito forte, renovou mínima. E renovou com uma barra possível de exaustão. Até comentei que estava bem estranha essa barra aqui. A gente vê o tamanho dela. E também comentei uma coisa muito importante de ondas de Elliott, que sim, dá para a gente aplicar no dia a dia. Não é tão comum, mas hoje deu. Então onda 1, 2, 3, 4, 5. A quinta onda tende a ser o último do movimento da tendência, então se é tendência de baixa, essa pernada tende a ser a última. E aí começou os primeiros candles depois dessa barra 18, detalhe, a 18 nem foi rompida aqui a mínima. Candle de rejeição, volume baixo. Candle de rejeição, volume baixo. Candle de convicção, volume baixo. Então meio que os compradores conseguiram fazer um estrago grande, sem ter volume aqui o suficiente, ou seja, cadê os vendedores? Mais candles aqui subindo sem volume. Praticamente estava anulando todo esse movimento de baixa aqui recente e os vendedores não estavam atuando. Possivelmente exaustão realmente aqui no fundo. E aí não respeitou a média 20 e voltou, mas voltou de uma forma estranha. Todas as barras aqui foram de alta, não teve uma barra negativa. Até que o preço subiu. Estava chegando muito próximo da abertura do norte-americano, chegou praticamente na região de máxima do dia, teve uma baita rejeição aqui. Muitas pessoas podem ter vendido, tá? Ah, porque é 1, 2, 3 de venda, aí vende no fechamento, porque se fosse na mínima não teria estopado. Fechamento teria. E aí o preço volta, engolfa aqui praticamente esse 1, 2, 3 de venda. Não vou caçar compra aqui nesse topo, ainda mais esse tipo dessa barra e as médias todas sem tendência. Movimento rompe máximo, praticamente fecha gap e volta forte. Volta forte, negando esse topo. Vai na média de 9 de novo, sem gatilho, sem gatilho, sem gatilho, sem gatilho. 41, já tá testando muito a média, olha como que ela tá quebrada aqui já. A média de 9. Tenta ir, detalhe, 41 também. Não tem risco retorno para a região de máxima aqui do dia. Então não faço nada, porque teve uma defesa muito forte aqui. Testou justamente essa defesa desse pavio do 32 e voltou. Voltou meio que formando um topo duplo aqui. E aí o movimento da queda respeitou a retração do dia até aquele momento. Então, marcando aqui a retração, respeitou 61 de retração. Travou no 61, chegou aqui então 1 hora da tarde e morreu depois o gráfico. Já é mais um dia que na parte da tarde fica morto aí. Então, por praticamente 6 horas aí de pregão, travado, média sem tendência, nada a ser feito, em torno da média 200. E o range de hoje foi curtíssimo, curtíssimo. De máxima até a mínima, praticamente. Não andou aqui nem 30 pontos direito. Péssimo para operar assim, tá? Já em relação ao índice que a gente teve aqui. Relembrando o que aconteceu ontem, a gente teve um movimento que no fim do dia meio que foi uma lateralidade e também relembrando o macro, né? Tinha essa retração que eu tinha marcado. Esperava que o gap realmente fosse ainda aqui de baixa, foi. Então ontem já foi um gap que respeitou esse nível de retração, ótimo, e fechou travado. E hoje eu esperava que fosse continuar aqui. E aí talvez uns 60 minutos, deixa eu já tirar isso aqui que não vai importar mais. 60 minutos a gente talvez tivesse um topo duplo, comentei isso, um topo duplo de continuidade, porque já tem tendência, topo, topo. Então faltava romper esse fundo. E esse fundo era importante, e também esse fundo coincidia com aqui, ó, essa regiãozinha aqui, importantíssima, que eu tinha até um caixotinho marcado, muito, muito importante. Voltando para cá, o que o preço fez? Abriu dentro dessa lateralidade, tinha até uma LT também que eu tinha marcado aqui. O primeiro candle foi um candle de indecisão, tanto para cima quanto para baixo, média sem tendência, não vou fazer nada. Teve uma certa volatilidade de testar a máxima da lateralidade, não vejo pré-tendência aqui, nada a ser feito. Testou o topo, respeitou o topo, voltou forte. Fez uma barra ignorada, rompeu o fundo, mas foi rompimento falso, testou a lateralidade aqui e respeitou.
Voltou forte com um pullback forte, agressivo aqui, bem agressivo. Não vou fazer vendas, tá? 21, por exemplo, não é venda para mim, vou esperar. E aí testa fundo de novo e eu preciso agora de um movimento que seja para mim um último respiro dos compradores. E aí fez o último respiro aqui. Então, fez praticamente o respiro que eu precisava, tá? Um respirozinho. E depois o candle 24 ele não fechou perfeito, tá? Não fechou perfeito, os últimos segundos teve essa rejeição aqui no fundo, mas aceitável. Coloquei a ordem de venda aqui na mínima, stop aqui na máxima, pegou no candle seguinte, aí ficou meio sambando aqui e volatilidade. Aí o fluxo foi bem interessante na hora. A gente conseguiu ver um movimento aqui de liquidez da XP, stop de uma galera, agressão também vendedora. Rompeu muito fácil essa região da mínima, então caiu fácil aqui quase uns 250 pontos. O que eu fiz aqui para traçar como possíveis projeções? Primeiro candle bem importante. Fiz a primeira parcial aqui já no 61, deixei o preço cair, fiz um 100%. Aí o 100% aqui, o preço deu uma travada, mas eu não penso em reversão, não preencho critério para reversão, ficou travado aqui. E aqui eu mantive meu stop aqui em cima, arrastei depois para cá, então não sai da operação ainda. O preço deu que ia, no 31 travou, voltou, mas ok, médias descendo, ancorando para talvez continuar a tendência. E reparem que meu caixote estava aqui, e o caixote finalizava aqui embaixo, ó. E essa linha aqui de baixo era uma região de mínima macro importante. E aí quando acumulou aqui, acumulou para conseguir romper, e aí teve essa barra grande de novo. Fiz mais uma parcial nessa região desse fundo. E aí, praticamente, depois fez uma mini deriva e larguei a operação nessa região aqui. Nessa região aqui, se eu marcar a projeção do topo da lateralidade com o fundo da lateralidade, era a região de 100% cravado. Travou aqui, travazinha bem relevante. Faz um pullback agressivo, não vou vender o 47. E aí volta, faz mais um pullback aqui na 20, nada de vendas, 9 e 20 cruzaram, nada de compra também. Começou a perder força. Começou a andar de lado, 9,20 sem tendência. Sobe de forma esticada, não dá setup da 50. Não dá setup do 80, nem chegou perto dela. Volta. Começou a subir aqui em forma de canal. Então, um canalzinho. Média sem tendência. Média sem tendência. Nada a ser feito. Subindo em canal ainda. Opa. Subindo em canal ainda. Trap zone da 20 com 80. Rompe. Testa VWAP. Não consegue passar além e volta. Praticamente aqui formando no fim do dia um canal com alguns rompimentos falsos no meio do caminho, podendo ser futuramente uma bandeira de baixa, tá? Então, essa lateralidade aqui, ela é bem interessante quando a gente pega algumas pré-tendências. Rompeu, então, a mínima aqui de ontem, rompeu a mínima aqui do dia 8 de janeiro, rompeu a mínima do dia 4 de janeiro, do dia 5 de janeiro. Então, era uma região importante, porque lá no macro agora, relembrando, 60 minutos, comentei da possibilidade, deixa eu ver se o diário fica melhor para ver, 60 já dá, de talvez, né, o Ibov, o futuro, estar formando um ombro, cabeça, ombro. E aqui era praticamente a linha do pescoço, então, por isso que tinha muita liquidez aqui. E a gente agora tem esse espaço, aqui, ó, esse grande espaço do dia 13, que foi a decisão da taxa de juros, que o movimento foi muito forte, quase uns 13 mil pontos aqui. Então, a gente tem espaço aqui para o preço travar. Então, uma queda aqui tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu tenho, inclusive, esse caixote marcado, porque este caixote aqui, ele é a máxima macro que nós temos, tá? Então, cutucar, ainda não cutucou a máxima que nós tínhamos rompido, tá? Nessa parte de cima dessa linha, desse caixote aqui. Amanhã, eu nem vou falar muito gráfico assim, porque amanhã pode acontecer inúmeras probabilidades. Por quê? Já vi até alguns artigos falando, olha só, que praticamente é possível dizer que 2024 vai começar de fato amanhã, só porque tem duas notícias aqui relevantes. Praticamente a semana ficou travada para esperar. E olha que hoje foi até interessante o índice, o movimento, vou falar sobre isso. Mas amanhã, cuidado. Então, graficamente, que pode acontecer no gráfico, abrir com gap. Preocupação vai ser o foco amanhã na notícia e volume que vai ter amanhã. Lá fora, como que o mercado vai reagir, porque aqui vai girar em torno de duas notícias. Óbvio que a do Brasil não causa impacto mundial, é só local. Notícia 9 horas, então no gap já vai ter precificação. Depois tem 10h30. E essa aqui, tomem cuidado. Tomem cuidado se estiverem em operação.
já teve leilão dessa notícia. Durante o pregão, abri leilão. Então, estão esperando aqui no núcleo, né, o mensal, o IPC é como se fosse a medição da inflação, como que está a inflação. Estão esperando que venha igual. Qualquer valor diferente disso, o mercado vai reagir. A probabilidade de ir para cima ou para baixo, aí é complicado, porque está tendo algumas interpretações estranhas, desde o payroll desse mês, inclusive semana passada. Estão esperando aqui que o anual aumente um pouquinho, tá? Então, qualquer coisa diferente, tomar cuidado. Também tem essa aqui junto, mas o foco realmente é o IPC, ali 10,5, e depois não tem mais nada relevante assim no dia. Vai girar em torno disso, o volume tende a aumentar a partir de manhã. Isso aqui vai dar um direcional muito importante para saber como que vai ser a reunião do Fed em março, para reduzir ou não, se vai ser em maio que vai reduzir ou não. Importante. Então, tem artigos falando só disso. E detalhe, nós não subimos hoje, e lá fora o S&P subiu. O S&P subiu, talvez, né, porque está querendo buscar máxima, porque praticamente todos os índices aí relevantes, exceção do asiático, da China, porque está caindo desde o início do ano passado, europeu, o DAX renovou máxima, teve, acho que da Austrália que renovou máxima, vários índices aí renovando máximas, e praticamente o S&P não conseguiu. O próprio Dow Jones, o próprio Nasdaq conseguiu renovar a máxima histórica, e o S&P ainda não. Então, aqui é a máxima, tá na frente. Hoje o movimento foi de alta, fez um pullback, falei do repique, fez aqui como se fosse talvez até um gatilho, né, de continuidade do movimento de alta. Tá com cara que vai romper, tá? Porque muitas pessoas podem ter vendido aqui. Não sei se o Ibov vai seguir o mesmo caminho, que hoje não seguiu. Já começa alguns motivos internos e também porque nós somos um país de commodity, né? E hoje o minério de ferro caiu muito. O minério de ferro caiu muito, volume, olha aqui, pra vocês terem noção de como que foi hoje. Petróleo hoje também caiu. E a gente teve aí a Petrobras praticamente caindo hoje, tá? A gente teve a Petrobras caindo quase 1%. Vale que até agora, nesse ano, não teve um dia de alta, caindo mais 1% aí, praticamente 1,5%. E FNC também caindo. Então hoje o Ibov não conseguiu segurar as pontas. Os DI super tranquilos, super tranquilos. E uma coisa interessante foi que dólar se manteve equilibrado. Achei até que ia ficar no campo positivo e não ficou. Então, tanto o índice quanto o dólar caiu hoje. Então, passa a ser complicado operar quando os dois começam a estar no mesmo nível de variação, os dois para o mesmo lado. E aí, uma coisa interessante para ressaltar aqui, a questão do Ibov está se aproximando de 130 mil pontos, tá? Então, 130, que era uma região bola, resistência pra gente há um tempinho atrás, mês passado, agora se torna uma região de troca de polaridade pra gente, pelo Ibov. O futuro tá no 131 mil, por causa dos juros, mas detalhe, cuidado, tá? Ibov, 130 mil, uma região que agora tende a ser de suporte teórico. Uma coisa interessante do fluxo, até postei nos meus stories do Instagram, que detalhe, quem fez o movimento de queda, né, dando liquidez até meio-dia aqui mais ou menos, quando travou o fundo, foi a XP comprada até 52 mil contratos, e depois ao longo do dia ela foi largando aos pouquinhos. Aí o BS foi para a ponta da venda até uma hora aqui, então ela agrediu, tá? Teve alguns outros players, mas eu gosto de focar mais nas duas aqui. O que mais que eu preciso ressaltar? Focando lá fora, então, amanhã, girar, assim, focar no que vai sair na notícia. Vamos aguardar o movimento, pode ser que fique bem travado até 10h30, fica totalmente sem direção. Já está assim há alguns dias, as primeiras horas, por exemplo, até 9h40 bem travado. As linhas acabam acionando, mas as médias bem complicadas. E é isso, praticamente hoje. Então foca amanhã a notícia. Deixa eu ver, sexta-feira, já nem lembro mais o que tem sexta-feira. Acho que sexta tem mais uma relevante. Sexta-feira tem IPP, mas não é igual o nível da complexidade igual ao IPC, não. Então, realmente, o foco é amanhã. E é isso. Vamos ver como é que amanhã vai reagir. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos e diário de trade do mês
anterior do índice e dólar, e também quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?